pessoal, bem-vindos à nossa aula de física do primeiro ano, né, do Felipe dos Santos. Vamos dar continuidade aos conceitos da física que a gente está aprendendo. Nas últimas aulas a gente estudou um pouco sobre queda livre e movimento vertical para cima. A partir de agora nós vamos estudar algumas grandezas necessárias para os conceitos que a gente vai aprender na dinâmica. Como eu disse para vocês, a cinemática é a parte da física que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas. A dinâmica vai ser a parte da física que estuda o movimento dos corpos se preocupando com as causas. Então, a partir de agora, a gente vai começar a se preocupar com as causas. Vou passar aqui para os nossos slides da aula, certo? Passando aqui, iniciar o slide. Vamos nessa. Bem, grandezas vetoriais. O que são grandezas vetoriais? Aí, vetor na física é esse componente de reta aqui como uma flecha, que tem uma pontazinha de flecha. Esse componente chamado vetor, ele é considerado o quê? É um ente matemático que caracteriza a direção, o sentido, a intensidade ou módulo de uma grandeza física. Então, vetor ele serve para determinar o sentido, a intensidade e a direção de uma grandeza física. Mas o que é que isso quer dizer antes? Passando para frente, a gente tem que definir antes o que seria grandezas escalares para poder definir o que é uma grandeza vetorial. Bem, grandezas escalares são aquelas que podem ser definidas apenas com um valor e sua unidade de medida. Aí, quais são essas grandezas escalares? Massa, temperatura e comprimento. Aí eu vou dar só o exemplo só de uma. Massa, por exemplo, se você possui 40 quilos aqui em Fortaleza, você vai ter 40 quilos de massa lá em São Paulo, certo? Então, tanto faz onde você está e em qual sentido você esteja. Tipo, se você estiver deitado na cama, em um sentido horizontal, né, deitado sobre a cama, você vai ter 40 quilos, assim como se você estiver em pé sobre a cama, você vai ter 40 quilos. Então, independente da posição que eu coloco a massa de determinado corpo, ele vai possuir a mesma massa. Então, independente do sentido ou da direção, você só precisa saber a unidade de medida que você está utilizando e o valor expressado. O valor é 40, a unidade é quilogramas, certo? Aí outras grandezas escalares é temperatura e comprimento, que possuem a mesma propriedade. Elas são independentes do sentido e da direção. Pronto. Aí, as grandezas vetoriais, elas já necessitam, além do valor da unidade e do valor da medida, ela necessita informar qual que é o sentido e qual que é a direção. No caso aqui, a gente tem velocidade, aceleração e força. São 3 exemplos de unidades vetoriais ou grandezas vetoriais. Só para definir aqui, porque muita gente tem problema com isso. Grandeza, pessoal, grandeza é tudo que se pode medir. Se eu posso medir, é uma grandeza, certo? Então, grandezas vetoriais, ela necessariamente precisa possuir um valor, uma unidade de medida e informar o sentido e a direção. Aí o exemplo aqui que eu dou para esses 3 valores aqui. Ó. Vou dar um exemplo de força. A mesma, vamos dar um exemplo aqui. Eu subi numa ladeira. Será que para mim subir uma ladeira eu tenho que aplicar a mesma força que para descer uma ladeira? Logicamente que não. Por que isso não ocorre? É porque
para descer uma ladeira, você necessita de menos força, para subir, muito mais força. Isso quer dizer que você precisa determinar o sentido e a direção para que os dados que estejam sendo colhidos ali, eles sejam bem definidos. Aí vou tirar aqui essa barrazinha só para a gente poder definir aqui o que seria o vetor. O vetor, ele possui uma coisa chamada módulo, que seria o comprimento dele, o tamanho dele, que vai até o início, do início até a ponta da flecha aqui, ó. Aí ele possui duas coisas importantíssimas. O sentido ele é dado pela ponta da flecha. E a direção é dada pela reta que compõe essa flecha, certo? Direção é a reta que compõe a flecha, sentido é a ponta da flecha. Aí aqui, como é que está sendo determinado? A direção ela é horizontal, que é como a reta está disposta, ela está na horizontal, e o sentido é para a direita, está apontando para a direita, certo? Passando à frente, um exemplo de grandeza vetorial é a força, né, que eu acabei de explicar para vocês. Ó. Imagine uma brincadeira de cabo de guerra como a da imagem abaixo. Tem dois grupos, cada um puxando com uma força para um lado. Ó. Esse está puxando com F igual a 40 newtons, esse está puxando com F igual a 40 newtons. Isso quer dizer que se eles estão puxando a corda com a mesma intensidade de força, essa brincadeira aqui vai se anular. Nem esse vai ser puxado e nem esse vai ser puxado. Eles vão estar se anulando, certo? Estão em equilíbrio. A força resultante, a soma de forças aqui vai dar igual a zero, certo? Isso dali é uma representação da grandeza vetorial. Aí, ó, essa flechinha representa 40 newtons, assim como essa outra aqui representa 40 newtons negativo, no sentido para a esquerda. Bem, como eu já tinha explicado para vocês, ó, representação do vetor. O vetor em física, ele é representado como V, com uma flechinha em cima, que isso daqui é igual a módulo, esse símbolozinho aqui ó, na lateral é módulo, de V, com a flechinha também. E o que é que quer dizer módulo? Módulo na matemática é o valor numérico daquela minha grandeza. No exemplo aqui, se aqui fosse menos 1, o módulo de menos 1 é 1. Então é o valor numérico que representa. Se fosse menos 3, o módulo de menos 3 é 3. Então só me interessa o valor numérico. Como eu já tinha explicado isso daqui para vocês, ó, no meu vetor vou possuir um módulo, que é o comprimento dele, que é o valor do comprimento dele, a direção, que é a representação da reta, e o sentido, que é a ponta da flecha, para onde ela está apontando. Certo? Então, por isso que é importante aqui é um exemplo de direção e sentido. Será que tanto faz esse carro ir nesse sentido, ou se eu apontasse a seta para o outro lado, ele possuiria a mesma direção, mas se eu colocasse essa pontinha da flecha para o outro lado, ele estaria indo nesse sentido. Então, não seria a mesma coisa. No caso, se ele estiver indo para o trabalho nesse sentido, e se eu colocar a seta para o outro lado, ele pode estar indo voltando para casa. Será que é a mesma coisa ir para o trabalho e voltar para casa? Não é. Então, a direção e o sentido faz diferença. Certo? Aí agora vamos passar para a prática. Operações com vetores. Bem, vetores na mesma direção. Mesma direção quer dizer ó, que a reta que compõe o vetor, ela está na mesma direção. A mesma direção de C. Ó. A está na mesma direção de C, mas em compensação ela está em sentidos diferentes. Ó. A está apontando para a direita e C está apontando para a esquerda.
Aí aqui, ó, fazendo a soma de vetores. Se eu tenho A mais B, eu vou ter, ó, que a soma de A mais B vai ser A, B. A junção de A e B, certo? E se eu quisesse fazer A mais C, como eles estão em sentidos diferentes, aí então, na verdade, C vai ser negativo, porque ele está indo para a esquerda. Aí então eu vou ter A mais menos C. Então eu vou ter que a resultante de A mais C vai ser igual a um vetor menor do que A, certo? Vai ser a subtração de A e C. Passando aqui mais à frente, essa dali é a operação de soma. A operação de soma é bem mais simples. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, alguns exemplos, na verdade. Operações com vetores. Vetores perpendiculares entre si. Quando o vetor está perpendicular entre si, a gente tem o quê? Quando ele estiver perpendicular entre si, quer dizer que ele possui um ângulo de 90 graus. Ó, esse vetor de A até C possui um vetor de B, esse vetor D2 e esse vetor D1, ele tem um ângulo de 90 graus aqui. Se ele tem um ângulo de 90 graus, isso daqui forma um triângulo retângulo. Para mim descobrir qual que é o vetor resultante, que é a soma desse vetor D2 mais D1, ele vai ser igual a esse Dzão aqui, ó, que é a hipotenusa do meu triângulo. Se ele vai ser igual à hipotenusa, então é só aplicar o teorema de Pitágoras, que vai ser D, vetor D vai ser igual a D1 mais D2, sendo que pelo teorema de Pitágoras a gente tem que vetor D2, não, vetor D vai ser igual ao quadrado, vai ser igual a D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado. Professor, isso daí é uma forma? É uma forma. Aplicando a fórmula, você sabe o somatório dos vetores. Então, vetores perpendiculares, a gente usa essa técnica aqui, essa formulazinha. Vetores não perpendiculares, a gente utiliza, se eles estiverem na horizontal ou na vertical sendo somados, a gente utiliza soma simples. Agora tem o caso quando eles não são perpendiculares e nem estão, nem possuem as mesmas direções. Aqui, ó, de vetores em direções quaisquer. Aí a fórmula já se complica um pouco, que é a regra do paralelograma. Aí qual que é a aplicação que a gente vai ter que fazer? A gente tem que vai ser d ao quadrado, que é esse dzão aqui, ó, do meio, ó, em azul, vai ser igual a d1 ao quadrado mais d2 ao quadrado mais 2 vezes d1 vezes d2 vezes cosseno de alfa, certo? Vamos na aplicação, que é mais interessante. Ó. Um exemplo desse último que eu mostrei para vocês. Dois vetores de módulos iguais a 3 e 2 formam entre si um ângulo de 60 graus. Determine o módulo da resultante desses vetores. Aí, se vocês voltarem aqui, ó, eu estou usando essa fórmulazinha aqui, ó. Utilizando essa fórmula, eu tenho o quê? Ó? Solução R ao quadrado, que esse R aqui nada mais é do que o D, é porque ele colocou como R, mas a incógnita não faz diferença. Vai ser igual a A, que pode ser o 3, mais B, que pode ser o 2, mais 2 vezes A, que é 3, vezes B, que é 2, vezes o cosseno de θ. Quem é o cosseno de θ, professor? 60 graus. Aí, vamos lá. E vamos aplicar. Ó, aplicando R ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Estou só aplicando. Que aqui ele inverteu, né? Ele colocou A como 2, ó. 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes 3 vezes cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é igual a 0,5. Aí substituiu aqui diretamente. Ó. Aplicando, a gente tem que 2 ao quadrado é igual a 4, 3 ao quadrado é igual a 9,
né? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Mais 12. 12 por quê, professor? Que é 2 vezes 2, 4. 2, 3, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 0,5, que é o cosseno de 60 graus. Aplicando tudo isso daqui, se vocês fizerem em casa aí os cálculos, é porque como o tempo é curto e eu não posso fazer muito cálculo, se vocês multiplicarem isso daqui, vocês vão obter que esse valor vai ser igual a 19. Passando o quadrado para o outro lado, o contrário da potência é radiciação. Aí fica R igual a raiz de 19. Como raiz de 19 é um número quebrado, a gente deixa só raiz de 19. Pronto. Agora, passando aqui para um exemplo da aplicação daquela outra lá que eu tinha mostrado para vocês. Ó. Operação com vetores perpendiculares entre si. Aí, passando para um exemplo de vetores perpendiculares entre si. Um cabo puxa a caixa, uma caixa com uma força de 30 newtons. Perpendicularmente a essa força, outro cabo exerce sobre a caixa uma força igual a 40 newtons. Determine a intensidade da força resultante sobre o bloco. Aí vou aplicar a minha formulazinha do teorema de Pitágoras, que diz o quê? Ó? Com isso, temos o quê? Ó? Fr, que é a força resultante ao quadrado, vai ser igual a Fx ao quadrado, mais Fy ao quadrado. Com isso, temos o seguinte, ó. A primeira força não é 30 newtons? Apliquei, ó. Primeira força é Fx, 30 newtons. Segunda força não é 40 newtons? 40 ao quadrado. Aí, então, aplicando, tivemos 30 ao quadrado é 900, 40 ao quadrado é 16, 1.600. Somando tudo, deu 2.500. Passando o quadrado para o outro lado aqui, ele é potência, do outro lado vira radiciação. Aí fica Fr é igual a raiz quadrada de 2.500, que raiz quadrada de 2.500 é igual a 50 newtons, certo? E por último, não menos importante, eu vou mostrar aqui o exemplo do primeiro, que é quando eles têm a mesma direção, só que sentidos diferentes. Eu tenho que U é igual a 7, V é igual a 5. Se eu vou somar esses dois vetores, como é que eu faço? Eu tenho S, que é a soma desses vetores vai ser igual a U mais V, sendo que U é igual a 7, mais menos 5. Por que é menos 5? Porque ele está indo no sentido contrário, está indo no sentido negativo, então é menos 5. Aí 7 mais menos 5 dá igual a 2, certo? Bem, pessoal, por aqui, ó, termino. Referenciais é o livro Conexões à Física, né? Com a Física, volume 1. Em caso de dúvida, eu aconselho vocês a repetirem o vídeo quantas vezes possível, exercitarem, fazerem bastante os exercícios que eu estou passando para vocês. Mas a melhor forma de aprender é repetir, pausar o vídeo, assistir várias vezes para que vocês possam entender. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e vou estar à disposição durante a semana, no dia de aula, para tirar dúvidas e resolver questões. Até mais.